Graça e paz, queridos irmãos, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Leremos o Salmo 127. Eu tenho em minhas mãos a Bíblia na versão Almeida, revista e atualizada. Então leiamos Salmo 127, versículos de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Cântico de romagem de Salomão, Salmo 127, versículos de 1 a 5. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Oremos. Senhor, obrigado pelo privilégio e a oportunidade de meditarmos na Tua palavra. Abençoa, Senhor, este momento. Abençoa todos os irmãos que estarão acompanhando através do WhatsApp, através do YouTube, Facebook, enfim, das redes sociais e mídia. Abençoa os Teus servos, abençoa a nossa igreja, cada família, cada irmão que nesse momento se reúne para ouvir a Tua palavra. Que ela venha gerar fruto e trazer edificação a todos nós. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, nós lemos um texto aqui que se encontra no livro de Salmos, especificamente o Salmo 127. E ao meditar nesse salmo, eu percebi logo de início, no título, onde há a epígrafe escrito o seguinte: Cântico de romagem de Salomão. Ou seja, esse detalhe ele se encontra no original hebraico. Ele não deve ser desprezado. Ele diz que o autor é Salomão. E isso faz uma grande diferença. Primeiramente, precisamos saber quem era Salomão, antes de meditarmos no Salmo e nesse contexto. Salomão, também chamado Gedidias, conforme diz o livro de 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 25, que relata o seguinte: Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. O nome Gedidias significa amado por Yahvé. Isso exalta a eleição de Salomão para o trono de Israel, a eleição feita por Deus. Deus designou Salomão como um dos filhos de Davi, dentre eles, obviamente, que reinaria sobre o trono de Israel. Assim como Deus escolheu Davi, Deus escolheu também Salomão dentre seus filhos. Isso faz uma grande diferença, pois Deus não se engana, Deus não erra nos seus propósitos, nos seus decretos, nos seus desígnios. Portanto, quem estava edificando aquele reino, aquela casa, aquela descendência, era Deus, não era Davi com suas forças. Davi, com todo o seu esforço, não poderia edificar uma casa que durasse eternamente, muito menos Salomão. Então, já iniciamos com esse contexto. O Salmo é de autoria de Salomão, um rei que foi escolhido dentre os filhos de Davi para reinar. E um detalhe, ele era filho de Davi com Betseba. Então devemos atentar para isso. Quem foi Salomão? Ele foi um grande rei. Sua época foi marcada por prosperidade, uma certa, vamos assim dizer, paz. Salomão não tinha as suas mãos marcadas com sangue das batalhas, como tinha Davi. Salomão foi o rei escolhido para edificar o templo naquela época. Portanto, ele foi designado para algumas tarefas por Deus. Havia uma consolidação do poder
da nação de Israel na época de Salomão. Prosperidade, uma certa paz, uma certa segurança. Deus falou diretamente com Salomão e ele recebeu de Deus sabedoria para reinar. Porém, apesar de tudo isso, apesar dele ser um rei escolhido, apesar das promessas de Deus na vida de Salomão, Salomão pecou, se afastou do Senhor, casou-se com mulheres estrangeiras e chegou ao ponto de oferecer incenso a outros deuses. Diz aí a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 11, versículos 9 e 10. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Então, a despeito de todo esse amor de Deus por Salomão, por ele ser chamado de amado de Yahvé, com tudo isso, Salomão pecou e desobedeceu a Deus. Todavia, a despeito de tudo isso, a eleição de Deus não pode falhar. Os seus propósitos, a sua aliança, o seu pacto jamais falhará. Então, Deus conservou o reino de Davi, Deus conservou a sua casa. E por que isso? Porque Deus não é um Deus que muda como ser humano, não é um Deus que fala uma coisa e depois diz outra. Ele é um Deus perfeito, ele é um Deus que não falha, ele é um Deus que não dorme, ele é um Deus que vela pela sua própria palavra, a fim de a cumprir. Então, o que Deus determina, certamente se cumpre. Esse é o contexto. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 16, o Senhor havia feito uma promessa a Davi, dizendo o seguinte: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Obviamente que é uma palavra referente à casa de Davi, porém nós precisamos entender que isso, mais do que uma profecia imediata, refere-se a um reino eterno, a um rei eterno, ou seja, ao descendente de Davi, a Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, quem estava edificando esse reino é Deus. A mesma promessa feita a Abraão anteriormente, a mesma promessa feita no livro de Gênesis, no proto-evangelho, agora é feita a Davi também. Portanto, não havia como esse reino sucumbir e fracassar, porque é um reino eterno, um reino que era edificado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Certamente, Salomão sabia que todo esforço humano seria vão, se não fosse o Senhor dos Exércitos. Se não é Deus que constrói e se não é Deus que mantém, todo esforço humano será inútil e em vão. Essa é a essência do Salmo. Salomão sabia muito bem disso. Quando ele escreve em Eclesiastes, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Toda expectativa humana, todo esforço, tudo que o homem possa fazer com sua própria inteligência e capacidade é fútil, será um esforço vão e tolo. Salomão sabia muito bem disso. E é essa a essência do Salmo 127. Podemos dizer que o assunto do Salmo gira em torno dessas duas coisas. Deus é aquele que estabelece e Deus é aquele que mantém. Grave bem isso. Deus é aquele que estabelece e Deus é aquele que mantém.
Portanto, depois disso, temos as consequências. E que consequências são essas? Partindo dessas verdades de que Deus é aquele que estabelece e aquele que mantém. A consequência óbvia é que angústia, ansiedade, esforço exagerado pelo trabalho humano, consumir o tempo com angústias e preocupações, é simples tolice. Porque de uma hora para outra a nossa vida pode passar. De uma hora para outra vem as pragas, de uma hora para outra vem a destruição. A vida humana é muito limitada, somos frágeis, somos como a erva que seca, a folha que murcha. Portanto, meus amados, precisamos confiar em Deus. Então, o salmista, para relatar isso, no caso aqui Salomão, ele usa a figura de 3 aspectos da nossa vida que causam muita ansiedade e preocupação. A nossa casa, a edificação da casa, e aqui no pensamento hebraico, a edificação de uma casa não é meramente a construção física de uma casa, de um lugar onde você possa morar, mas também se amplia também a uma descendência, a efetivação de uma descendência, no caso de uma linhagem. E então tem esse aspecto aí da casa que nos preocupa muito, para quem vamos deixar os nossos bens, as nossas coisas, enfim, a segurança é um outro aspecto que preocupa muito a nossa vida, e os filhos. Então esses 3 aspectos, casa, a edificação da casa, a segurança e os filhos, são 3 coisas que nos deixam bastante angustiados no nosso dia a dia. Então Salomão usa dessas 3 coisas para ilustrar que todo esforço humano é vão, se não confiarmos em Deus. O Salmo se divide em 2 partes, mas na verdade elas estão interligadas, ambas falam do mesmo assunto, estão dentro da mesma essência. O versículo 1 e 2 fala da confiança em Deus, na construção da casa, na manutenção de uma cidade, como exemplo, ou seja, a segurança e também a edificação. E os versículos 3 a 5 fala dos filhos, como presente, dádiva de Deus. Os próprios filhos são herança do Senhor, um dom de Deus. Então, nessa primeira parte, o salmista ele nos mostra o seguinte, no versículo 1 e 2, vamos ver aqui na Bíblia, versículos 1 e 2, ele diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então aqui está bem claro isso, Não adianta você trabalhar, se esforçar, gastar toda a sua energia e não confiar em Deus. Há 2 formas de você edificar algo, há 2 formas de você construir algo. A primeira é com o seu próprio esforço, e depois no final agradecer a Deus, pedir a Ele que abençoe e curtir o que você fez, entre aspas. Você pensar assim, lembre-se, eu estou falando que não acontece assim, eu estou falando de 2 formas de você encarar as coisas que você edifica. Então você pode imaginar dessa forma: você está trabalhando, se esforçando, depois você pensa dessa forma, pede para Deus abençoar o seu trabalho, e aí você recebe os louvores e os méritos do que você fez. A segunda forma de você encarar a construção de algo é você confiar nas promessas de Deus e dar a glória totalmente a Ele, glorificar o nome dEle, trabalhar sempre para a glória de Deus e confiar que é Ele que edifica, é Ele que constrói, é Ele que manterá as coisas. Houve um grande erro de Israel quando voltou do exílio. Eles procuraram construir as suas casas antes mesmo de se preocupar com a casa de Deus e com a cidade de Jerusalém. Deus usa o profeta Ageu para repreender aquele povo, dizendo que eles trabalhavam muito, colhiam, mas o salário que eles recebiam é como se colocasse num saco furado. Nós vemos isso na vida de muitas pessoas quando eles são pegos de uma forma repentina por uma situação que não imaginavam. Ou seja, não adianta todo esforço se Deus não estiver construindo,
se Deus não estiver mantendo. É Ele que constrói a casa, é Ele que guarda em segurança a cidade. Não adianta segurança vigiar, e não adianta aquele que edifica gastar toda a sua energia. Diz aqui o versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Antes de ser um incentivo à preguiça, né, esse texto não está falando disso. Ele está dizendo que você precisa descansar em Deus. O próprio Senhor Jesus, ele diz que basta a cada dia o seu mal. Vamos ver isso aí no Evangelho segundo Mateus, o capítulo número 6, versículos 25, 33 e 35. Jesus diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Cristo está dizendo que você deve viver confiando em Deus e descansar nele. Apenas isso, é essa a ideia do Salmo, descansar em Deus. Jesus diz em João capítulo 15, versículo 5, a última parte: porque sem mim nada podeis fazer. Cristo é bem claro, sem Ele não podemos fazer nada, não podemos guardar, não podemos edificar absolutamente nada. Paulo também afirma isso, inspirado pelo Espírito Santo, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, e também em Filipenses capítulo 2, versículo 13, lerei os dois textos seguidamente. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E também porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua própria vontade. Observe bem, Deus completará a obra que Ele iniciou. Ele é um bom arquiteto. Ele não é aquele tolo que calcula fazer a torre e não pensa direito nos gastos, nos problemas que poderão acontecer, e o seu empreendimento fica no meio do caminho, inacabado. Como é feio passarmos pelas ruas e observarmos construções que são abandonadas porque foram mal planejadas e aquele que começou a obra não conseguiu terminar. Mas Deus não é um construtor deste modo. Ele é aquele que construiu o universo, Ele é aquele que nos chamou, Ele é aquele que nos elegeu e nos manterá firme até o fim. Conforme também diz Romanos, em capítulo 11, versículo 36, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Também o escritor de Hebreus mostra para onde devemos olhar. Hebreus 12, 2, parte A diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Ele não é apenas o autor, ele é consumador da fé. Indo agora para os versículos 3 em diante, o salmista diz o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Veja bem, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Os filhos também são o dom de Deus. Não pense que você, com a sua habilidade ou com a sua própria natureza, tem o poder de gerar filhos e filhos prudentes e filhos obedientes e fiéis a Deus. Não. O próprio nascimento de uma criança é um milagre. Nós vemos na palavra de Deus mulheres que viviam angustiadas porque não podiam ter filhos, como, por exemplo, a mulher de Jacó, como também nós vemos o exemplo da mãe de Samuel, enfim, muitos exemplos em que Deus abre a madre de mulheres e também faz
milagres, concedendo filhos àquelas que dantes eram estéreis. Então você vê que é de Deus que vem os filhos. O seu filho é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. E com todo cuidado que você tenha, existem pais que tentam super proteger os filhos e vivem numa paranoia. Eu sei que nós devemos guardar os nossos filhos, ensinar o caminho da retidão, da moral, dos valores cristãos, o caminho da palavra de Deus. Porém, essa preocupação excessiva não vem de Deus, é Deus que guarda os nossos filhos, eles são herança do Senhor. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Você vê que no pensamento daquela época, né, o filho significava também segurança para a continuidade de um reino, de uma casa, de uma descendência, segurança nas batalhas, na guerra. Talvez não tenhamos tanto esse contexto, mas não deixa de ser uma verdade que os filhos obedientes, eles nos dão alegria, tranquilidade, mas eu quero dizer que isso só pode vir do Senhor. Então o Salmo encerra desta forma, e nós vimos aí que ele exalta o poder de Deus para construir, para manter. O salmista dá esses exemplos da casa, o exemplo da cidade segura, guardada por Deus, a casa edificada por Ele, e os filhos como dádiva e bênção de Deus. Meus amados irmãos, nós podemos entender no livro de Gênesis, no capítulo 11, quando os homens se reuniram para construir um reino e fizeram a Torre de Babel. Nimrod, liderando aquele povo, construiu aquela torre, e o desejo dele era fazer uma casa, fazer um reino, construir um império. Deus, de uma hora para outra, destruiu todos os planos daquele povo, e aquela torre ficou como uma imagem ridícula e símbolo da total incapacidade do homem edificar para si o seu próprio reino e império. Da história, reinos caíram, impérios foram destruídos, e muitas vezes de uma hora para outra. Em contrapartida, o capítulo seguinte de Gênesis, o capítulo 12, mostra o chamado de um homem. Deus, ele constrói o seu reino partindo da descendência de um homem. Ele vai e chama Abraão, que antes era um idólatra. Ele estava na terra de Ur dos Caldeus. Deus chama Abraão, faz uma promessa a ele e diz que do seu descendente, através do seu descendente, seriam benditas todas as nações da terra. Há uma diferença entre o reino que é edificado por Deus e o reino que é edificado pelo homem. O reino edificado pelo homem, a casa edificada pelo homem, a igreja edificada pelo homem, ela não subsistirá. Conforme Jesus disse, é uma casa edificada na areia, mas aquela que é edificada na rocha, ela permanece. Diferentemente, o reino edificado por Deus, a igreja edificada pelo Senhor, a família edificada pelo Senhor, ela prevalecerá sempre, porque é Deus que constrói. Lembre-se disso, lembre-se do Salmo 127, é Deus que constrói, é Deus que mantém, seja a casa, seja a família, seja os filhos ou qualquer área da sua vida, é Deus que faz e é Deus que mantém. Se não for assim, nada subsistirá, e portanto você deve confiar em Deus, descansar no Senhor. Através desta promessa de um rei, de um reino, nós podemos contemplar isso e fazermos parte deste reino. Você faz parte deste reino, sua família, eu, a nossa igreja, nós fazemos parte deste reino, cujo rei é Jesus Cristo, cujo Senhor é Ele, um reino que não se acabará, um reino que não tem fim. Você faz parte dele, você é um guerreiro, você é uma flecha na aljava de Deus, enviado para anunciar a verdade do Evangelho. Que Deus nos abençoe com esta palavra, que Deus nos dê um excelente dia, descanse no Senhor. Os rumores de pandemia, de guerra civil, esses rumores não devem nos abalar. Basta cada dia o seu mal, descanse em Deus. Aquilo que foi edificado pelo Senhor não pode ser destruído. A igreja jamais pereceu, seus servos jamais pereceram. Ainda que sejamos queimados vivos, perseguidos, ultrajados, não sucumbiremos, porque há um reino eterno, e esse reino já começou.
Ele é o já e o ainda não. Cristo é o nosso Rei e Ele voltará em breve. Oremos. Senhor Deus, obrigado. Obrigado por esta palavra, obrigado por esta certeza que o Senhor edificou a nossa vida, a nossa casa, a nossa igreja, e o Senhor está no controle de tudo, e o Senhor é aquele que mantém todas as coisas, o próprio universo é mantido por Ti. A Tua palavra não pode falhar, a Tua eleição, Senhor, expressa na Tua palavra, jamais poderá falhar. Ó Deus, que possamos caminhar firmados nisso e tenhamos sossego em Ti. Que todas as famílias que, por acaso, ó Deus, estão vendo este vídeo, assistindo, ouvindo essas palavras, descansem nisso, ó Deus, e nessas promessas, possam deitar, dormir, acordar, confiando em Ti. Que Deus nos abençoe e você tenha um excelente dia. À noite teremos também o nosso culto e você vai poder ouvir a palavra de Deus a partir das 18 horas. Deus abençoe a todos.